Olá, graça e paz, que bom ter você mais uma vez aqui no nosso Quinta Feliz. E eu sei que você não está aí por acaso. Tenho certeza que o Espírito do nosso Deus te atraiu para esta programação, para que você tenha a oportunidade de ouvir aquilo que Ele tem para ministrar na sua vida. Eu sei que ainda é difícil para muitos de nós parar para ouvir a voz de Deus. Parar para dar atenção àquilo que Ele quer nos falar. Mas eu quero te pedir que nessa hora você fique conosco até o final. Não desista, mesmo que algumas coisas tentem roubar a sua atenção. Mesmo que algumas situações tentem te distrair. Se você chegou nessa programação é porque o Espírito Santo tem algo para ministrar na sua vida. E eu acredito que não só na sua vida, mas na sua casa, na sua família. E eu sei que o Espírito Santo, ele é poderoso e ele conhece cada uma das suas necessidades. E ele nessa noite quer abraçar o seu coração, quer abraçar a sua vida. Ele quer colocar dele mesmo em você, para que você possa ter esperança, para que você possa ser renovado, restaurado e para que você tenha uma visão de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Neste momento nós vamos orar, vamos ouvir uma canção com a Giovanna Kirley. E eu tenho certeza que a palavra que o Senhor vai trazer, ela vai vir de encontro à sua necessidade. Não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você necessita. Porque se Deus for falar conosco apenas o que nós queremos ouvir, isso é muito pouco. Por isso precisamos ansiar por ouvir aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações. Então abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo já comece trabalhando na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui nesta hora, felizes, ó Pai, por poder ouvir a Tua palavra. Felizes, ó Deus, porque estamos dando ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração. E eu te peço, ó Pai, que esse ambiente de cura, esse ambiente de restauração, esse ambiente de adoração atinja o coração, ó Pai, de cada uma dessas pessoas que me ouvem. Ó Deus, e eu peço ao Senhor que o Teu Espírito tenha liberdade de falar, que o Teu Espírito tenha liberdade de encontrar, ó Pai, esse coração e ministrar sobre ele aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita, para que possamos neste momento, ó Pai, não apenas, ó Deus, estar deixando de fazer alguma coisa dentro desses minutos, mas que nós possamos estar recebendo do Senhor, que nós possamos estar também entregando para o Senhor aquilo que vai te honrar, aquilo que vai te agradar, aquilo que vai subir como um aroma suave até as tuas narinas. Então, Pai, fica conosco, fala aos nossos corações, ministra, Pai, ao nosso espírito, e que o Senhor possa renovar em nós, ó Pai, a alegria da salvação. Nós oramos, ó Deus, e te pedimos que nos dê todo o entendimento a respeito de tudo que o Senhor irá ministrar nas nossas vidas, em nome de Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Este nome poderoso, este nome forte, esse nome que tem alcançado as nossas vidas para trazer salvação, para trazer libertação. E é sobre isso que nós queremos nesta hora trazer sobre a sua vida. O poder de libertar, o poder de curar que está sobre o nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 3, nós queremos refletir sobre uma história muito conhecida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo novo para trazer, para ministrar ao seu coração. Está escrito assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. A nossa reflexão nesta quinta feliz será sobre a história deste coxo de nascença, a qual nesse mesmo capítulo 3, versículo 22, relata que este homem tinha mais de 40 anos de idade. E de cara, eu já quero começar te dando um alerta. Cuidado com quem você se associa. Quando olhamos para a vida desse coxo, nós vamos encontrar um homem
que durante o decorrer da sua vida, ele foi se associando a pessoas. Este coxo era levado todos os dias, a Bíblia diz diariamente, para a porta do templo, com a finalidade de pedir esmolas. Aquela prática, claro, uma prática diária, acabou se tornando um hábito na sua vida. Ele não ficava ali para pedir orações. O intuito de ser levado para a porta do Templo Formosa não era o desejo de exercitar a sua fé e de, quem sabe, em algum momento da sua vida ele recebesse a cura, recebesse a libertação e pudesse sair dali andando. O motivo não eram as orações, o motivo não era exercitar a fé, mas o motivo para o qual ele era levado para ali diariamente era simplesmente para que ele pudesse mendigar. Haviam pessoas que se associaram com ele, comprometidas em levá-lo, comprometidas em deixá-lo todos os dias ali na porta do templo. E aqui eu quero dizer que há associações na nossa vida que nós precisamos avaliar o quanto elas nos libertam e curam, ou o quanto elas contribuem para que nós venhamos permanecer dependentes de tudo aquilo que nos paralisa. Este homem era levado para pedir esmolas. Isso me fez refletir e eu quero que a minha reflexão te ajude a refletir também. Este coxo, desde que nasceu, no decorrer da sua vida, foi se associando com pessoas que estavam com ele só para manter a sua paralisia. Será que isso acontece conosco? A possibilidade de nos associarmos a pessoas que no decorrer da nossa vida, elas estão apenas contribuindo para manter a nossa paralisia ou para manter aquilo que é frágil na nossa vida. Tem associação que só mantém a nossa paralisia. E nós precisamos nos associar com pessoas que nos proporcionem cura, com quem nos faz crescer, com quem nos faz romper com aquilo que nos aprisiona ou nos deixa paralíticos espiritualmente. Associe-se com alguém que não vai te manter pedindo esmolas a vida inteira. Associe com alguém que não vai te permitir ficar mendigando a vida inteira. Você precisa associar com quem te põe de pé. Você precisa associar com quem te faz acordar, com quem te faz enxergar quem você é, com quem te dá destino, com quem aponta para você propósito e faz com que você realmente descubra qual é a sua verdadeira identidade. Você sabe o que é conviver com alguém que passa a vida inteira leve e traz, leve e traz, leve e traz. Quantas pessoas já passaram ou, quem sabe, estão na nossa vida só levando e trazendo, levando e trazendo. Quem passa a vida inteira carregando alguém nessa situação, com certeza está ganhando algo. Era assim que funcionava naqueles dias na vida desse coxo. Tudo aquilo que ele arrecadava mendigando era distribuído, era dividido com aquelas pessoas que estavam associadas com ele, com o compromisso de diariamente levá-lo até a porta do templo e deixá-lo ali mendigando. Tem pessoas que lucram com a nossa paralisia. Preste atenção nisso que eu quero te informar e que eu quero te fazer refletir. Há áreas frágeis da nossa vida que as pessoas lucram com elas. Tem pessoas que lucram com aquilo que é a nossa fragilidade, com aquilo que é a nossa paralisia. O inferno também não deixa de lucrar. Quando nós deixamos de andar com Deus, quando nós deixamos de andar para Deus, quando nós deixamos de andar dentro do propósito e ficamos paralisados, mendigando afetos, mendigando elogios, atenção. E aqui, quando nós olhamos, Deus, através dessa palavra, vem nos incentivar a tomar uma postura hoje, uma postura de nos levantar. Nós precisamos nos levantar e nos mover em Deus. E para isso é necessário que você liberte-se primeiro de quem lucra com a sua paralisia. Liberte-se primeiro de quem lucra com aquilo que é a sua fragilidade. Tem pessoas que usam a fragilidade ou usam a nossa fragilidade para lucrar com ela.
Quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida, para a vida daqueles que estão conosco e vemos claramente que em alguma hora da nossa vida, aquilo que é a nossa área frágil, tem alguém lucrando com isso. Tem alguém que está usufruindo, que está lucrando ou que está se beneficiando desta área que é a nossa fragilidade. Tem gente que só consegue crescer quando ela mantém outras pessoas no chão. Aquele coxo, ele ficou mantido no chão durante muitos anos, mais de 40 anos. Então, nós precisamos ser honestos conosco mesmo, a ponto de termos coragem de sair das mãos de quem nos controla emocionalmente, de sair das mãos de quem nos controla fisicamente. Quando eu olho para esse texto aqui, nós entendemos que quando nós nos libertamos de toda dependência, nós entramos em lugares que nós nunca havíamos entrado antes em Deus. É necessário que venhamos nos libertar de tudo aquilo que nos tornamos dependentes no decorrer da nossa vida, para que nós possamos acessar esses lugares em Deus e entrar nesses lugares que até então a nossa dependência emocional, a nossa dependência espiritual não nos permitia entrar. Você não será mais carregado por ninguém. É esta realidade que Deus nos aponta hoje. A dependência de ser carregado acaba. Quando nós saímos da dependência emocional, quando nós conseguimos acessar esse lugar em Deus, então nós não somos ou não necessitamos mais ser carregados por ninguém. Essa dependência de sermos carregados acaba. Aquele coxo, ele precisava encontrar alguém que não continuasse contribuindo com aquela necessidade ou com aquela rotina de mendigância. Então, um certo dia, como qualquer outro, ele se depara com Pedro e João. Ele não se incomodou em fazer o que já era confortável para ele. Ele não se incomodou em fazer aquilo que era rotineiro na vida dele. Então, ele pede a esmola. Ele pede para Pedro e João. E a Bíblia diz que Pedro não foi logo liberando o movimento para aquele coxo. Você prestou atenção nisso? Pedro não foi de imediatamente dizendo para ele, olha, levanta e anda. Não. Antes de Pedro liberar o movimento para aquele coxo, antes de Pedro liberar essa palavra, Pedro então o fez redirecionar o seu foco. Pedro não foi logo dizendo levanta e anda. A primeira coisa que Pedro fez foi ajustar a visão daquele coxo. Não adianta nós liberarmos movimento para uma pessoa que não tem visão. Não adianta nós liberarmos uma palavra que vá colocar alguém andando, se movendo, se ela não tem visão de para onde ela deve ir. Então Pedro disse para aquele homem, olha, olhe para nós. Ou seja, ajuste a sua visão. Aquele homem certamente estava olhando para o chão. Até aquele momento ele estava acostumado a sobreviver de esmolas. Mas Deus tinha a libertação para ele naquele dia, naquela hora. E Pedro e João eram homens revestidos pelo poder do Espírito Santo. E quem anda direcionado e revestido pelo poder do Espírito Santo tem cura e libertação para oferecer e não esmola. Quando nós deparamos com pessoas que estão cheias do Espírito Santo, nós vamos observar e vamos concluir que essas pessoas, elas não têm esmolas para dar. Elas têm o poder do Espírito Santo para manifestar. Então, tome muito cuidado. Quem está convivendo com você que está te mantendo paralisado? Quem está associado com você que está lucrando com a sua paralisia? Que está lucrando com a sua mendigância? Nem todas as pessoas querem que você desperte. Nem todas as pessoas querem que você se levante, que você se liberte. É muito sério quando você deixa a vida de dependência de pessoas que dizem te entender. Sabe, às vezes nós convivemos com pessoas que elas falam assim, eu te conheço muito bem. Nós convivemos com pessoas que falam assim, eu te entendo demais, eu sei tudo sobre você.
E nós, muitas vezes, precisamos entender que precisamos nos desligar dessas dependências, porque é muito sério quando alguém deixa claro para nós que elas nos entendem muito bem. Talvez surja aquela pergunta dessa pessoa que te diga que te conhece muito bem. Por que você não foi na igreja? Por que você não foi hoje no culto? E aí, quem sabe, você responde, porque eu tinha tanta coisa para fazer lá em casa. Eu estava tão sobrecarregada de serviço. E essa pessoa vira para você e fala assim, eu te entendo. Quem sabe ela também te diga, olha, por que você não foi na célula? E você vai dizer assim, meu marido ainda não converteu e ficou difícil para que eu pudesse sair da célula. Eu já cheguei tarde dos serviços, tarde do trabalho, e já ir para a célula sem deixar as coisas organizadas em casa poderia dar trabalho. E essa pessoa vira para você e fala, eu te entendo. Quem sabe ela te pergunte, por que você não foi, não participou do encontro de casais? E você vai falar, naquele dia não deu, eu estava sem dinheiro, eu estava sem condições, tinha que pagar, eu não estava podendo pagar. E quem sabe essa pessoa diga para você, eu te entendo. E eu quero dizer para você que a gente precisa estar perto de pessoas que não entendam as nossas desculpas. Eu quero te dizer que nós precisamos estar associadas com pessoas que não vão o tempo todo nos apoiar nas nossas desculpas. Dizer que estão entendendo as nossas desculpas e que tenham coragem de nos dizer quando nós verdadeiramente estamos precisando tomar vergonha. Quando nós estamos precisando tomar uma posição. Essas associações, elas nem sempre nos agradam. Porque nós queremos as pessoas que sempre vão bater no nosso ombro e vai dizer, eu te entendo. E fica por isso mesmo. Então, em seguida, nós vamos ver aqui que Pedro disse para aquele homem, o que você quer, eu não tenho. Olha o que Pedro disse para ele. Aquilo que você está me pedindo, eu não tenho. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e anda. Ou seja, abra mão do que você quer para receber o que Deus quer te dar. Muitas vezes nós não recebemos o que Deus quer nos dar, porque nós estamos agarrados, esperando que Deus nos entregue aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. E aquele homem, ele estava preso em uma fragilidade que fazia parte da vida dele desde a infância. Imagine você preso a uma fragilidade que caminha com você há anos, há mais de 40 anos, que era o caso desse homem. Então, dentro daquela situação de fragilidade, esse homem, ele criou uma alternativa. E a alternativa que ele achou foi viver mendigando para alcançar os seus objetivos. Muitas vezes, para alcançar os nossos objetivos, nós vamos repetindo desculpas, nós vamos repetindo mentiras, nós vamos repetindo vícios na nossa vida, nós vamos repetindo coisas que vão nos deixar viciados ou até mesmo técnicos naquilo que nós fazemos. Este comportamento que acaba se tornando técnico, essa habilidade para repetir um comportamento, um vício, uma mentira, uma desculpa, a ponto dela se tornar algo natural na nossa vida, é extremamente prejudicial diante da nossa libertação. É comum nós enxergarmos nossas limitações, nossas fragilidades e carências, e porque nós já nos tornamos hábeis, porque já se tornou natural um comportamento dentro da nossa fragilidade, nós não fazemos nada para mudar aquela realidade. Nós permanecemos neste lugar adoecidos, paralisados, porque já se tornou natural. Nós não podemos ignorar um comportamento que possa nos escravizar. Nós não podemos tolerar aquilo que está sobre a nossa vida, nos paralisando. Nós não podemos viver confortáveis dentro das nossas limitações. Há assuntos que nós vamos deixando enraizar nas nossas vidas até que nós nos tornamos técnicos neles. Até que isso se torna tão natural na nossa vida que nós já não nos constrangemos mais em repetir, repetir e repetir. E aquilo se torna algo que vai e volta na nossa vida. Vai voltando, vai trazendo, vai levando, vai trazendo. É bom nós sermos técnicos, é bom nós sermos hábeis, peritos em alguma área.
mas jamais naquelas que podem nos escravizar, naquelas que podem nos paralisar. Nós não podemos tratar estes comportamentos repetidos que nos adoecem com habilidade, com aquela habilidade que nós adquirimos em conduzir esse assunto, em conduzir essa fragilidade, em conduzir isso que nos paralisa. Tudo aquilo que nos faz repetir diariamente um comportamento doentio deve ser tratado, deve ser enfrentado, de uma simples mentirinha a um ataque de nervos, um ataque de ira, até mesmo uma reclamação, uma murmuração, já são sinais de que algo precisa ser controlado para não nos controlar. Então, a alternativa que esse coxo se apegou, a alternativa que esse coxo achou, se tornou uma repetição, um hábito na vida dele. A repetição de um hábito sempre acaba tornando uma regra pessoal na nossa vida como um bloqueio. Nós encontramos bloqueios na nossa vida. E esses bloqueios, eles são resultados de hábitos, de regras que nós mesmos vamos nos adequando no decorrer da nossa vida. Quando encontramos uma área bloqueada na nossa vida, nós teremos que retornar às rédeas das nossas emoções. Nós precisamos ir lá e retomá-las, porque quando existem bloqueios, esses bloqueios geram sentimento de incapacidade, sentimento de desesperança. Olhe a área da sua vida onde há um bloqueio. Essa área certamente existe um sentimento de incapacidade de vencê-la, um sentimento de desesperança. Os bloqueios nos levam a acreditar que nós somos aquilo que nós estamos sentindo na hora. Então, se eu estou me sentindo incapaz, se eu estou me sentindo fraca, eu já logo digo, eu sou uma pessoa que não sou capaz de fazer nada, eu sou uma pessoa incapaz. Se eu estou sentindo medo, eu declaro, eu sou medrosa mesmo, eu nunca tenho coragem para vencer nada. Então, a maior arma que o diabo tem é fazer você acreditar naquilo que você sente. Então, se você sente que você está com medo, ele vai dizer, você é medrosa. E você começa a acreditar nisso. Se você se sente fraco, ele vai dizer, você é um fraco, você é um incapaz. E você começa a acreditar que você é um fraco incapaz. As nossas emoções sempre buscam um caminho mais fácil. E muitas vezes o caminho mais fácil está do lado oposto de tudo aquilo que Deus tem para você, de tudo aquilo que Deus planejou. E este homem coxo, ele estava ali na porta do templo. A escolha de estar naquele lugar não estava baseado na fé, na busca da sua cura. Ele estava ali diariamente perpetuando uma alternativa degenerativa, um declínio habitual na sua vida. Cada dia ele se declinava mais em suas emoções e sentimentos. Porque, queridos, emoções e sentimentos viciam tanto quanto droga. Viciam tanto quanto droga. Era conveniente para ele aquela postura. Ele já estava viciado a viver naquela dependência de mendigância. Mas aquela conformação era inconveniente. Ele não poderia permanecer daquela maneira. A deformidade não estava nas pernas daquele coxo. A deformidade estava na sua miséria emocional, naquilo que ele foi nutrindo, nas associações que ele foi fazendo, na dependência que ele desenvolveu, com todas aquelas pessoas que tinham ali um compromisso de deixá-lo todos os dias, diariamente, à porta daquele templo. Então, a sua deformidade não era nas pernas, a sua deformidade estava na miséria emocional que ele nutria. O que aquele homem esperava da igreja? Quando olhamos para ele, aquele homem esperava apenas esmolas. Ele estava ali diante do templo e a única expectativa dele era nas esmolas, naquilo que ele poderia ganhar. Ele não estava ali buscando a cura, mas apenas um alívio diário. Se você busca da igreja que ela te dê apenas ouro, se você busca da igreja que ela te dê apenas prata, sua alma está doente. E você vai passar a vida toda do lado de fora apenas mendigando. Isso vai fazer você voltar para casa, na maioria das vezes, frustrada, porque eu acredito que aquele homem voltava para casa muitas vezes frustrado. Porque, quem sabe, pensava que naquele dia ia ganhar X e ganhava menos.
Pensava que ia voltar para casa com uma certa quantia e, quem sabe, ganhava tão pouco, ganhava nada. Então, aquelas pessoas que estão acostumadas a esperar da igreja apenas ouro e prata, que estão acostumadas a apenas ficar do lado de fora, sem se envolver, sem ter essa vida de intimidade com Deus, na maioria das vezes vai voltar frustrado para casa, porque nem todo dia a esmola vai chegar na quantidade que você espera. Como é sério isso? Então Pedro, ele não suportou ver aquele homem com mais de 40 anos na porta do templo, acostumado a fazer todos os dias o mesmo caminho. Eu quero te falar que você precisa desaprender a fazer o mesmo caminho dessa dependência química. Se você tem uma dependência química, você precisa parar, você precisa desaprender a fazer esse caminho. Se você tem uma dependência emocional, você precisa desaprender esse caminho da dependência emocional. Se a sua dependência é sexual, é financeira, desaprenda esse caminho. Pedro aqui, ele é a representação da igreja que não distribui ouro e prata, mas aquela igreja que opera no poder do Espírito Santo. E quando nós temos um encontro com o poder do Espírito Santo, os nossos bloqueios caem. Aquilo que está bloqueando a nossa vida é quebrado. Nós somos libertos desses bloqueios. Nós somos curados desse bloqueio quando nós temos um encontro verdadeiro com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos tão acostumados a passar a vida inteira mendigando que não sabemos sequer buscar a cura, que não sabemos sequer buscar a presença de Deus, a intimidade com Ele. Nós trocamos a cura por algo que só está anestesiando a nossa dor. Esse homem estava acostumado com algo que anestesiava a sua dor. E ele passava os dias ali. A questão é que nós vamos vivendo confortavelmente a vida cristã apenas como simpatizantes da fé. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós vemos muitos simpatizantes da fé querendo viver as promessas de filhos de Deus. Mas eu tenho que te explicar, eu tenho que te esclarecer que um simpatizante da fé é apenas um espectador do lado de fora. Um simpatizante da fé, ele não consegue entrar nesse lugar de intimidade. Um filho de Deus é aquele que tem liberdade para caminhar do lado de dentro. Pedro redirecionou o foco, Pedro redirecionou a visão daquele homem. Quando ele disse para aquele homem, levante-se e anda. Ele não estava provocando algo emocional naquele coxo. Ele não estava mexendo nas emoções. Ele não estava fazendo daquele coxo uma marionete nas suas mãos. Ele estava chamando aquele homem para mudar o seu comportamento, para sair definitivamente do hábito de mendigar, e ir para tudo aquilo que verdadeiramente era novo na vida dele. E eu quero falar que, às vezes, ir para o desconhecido dá medo na gente. Dá medo você encarar algo novo. Dá medo você andar para o desconhecido, criar novos hábitos, criar novos comportamentos. Não é fácil. Mas quando somos levantados pelo poder do Espírito Santo, o nosso emocional é o primeiro a ser curado. Quando você é levantado da sua paralisia, da sua fragilidade, quando você é liberto dessa dependência emocional, a primeira coisa que é curado ou que traz cura sobre a sua vida é sobre as suas emoções. Aquele coxo se firmou sobre os seus pés. A Bíblia diz que ele saiu saltando e ele entrou com eles no templo louvando a Deus. Uma nova história. Um novo momento na vida daquele homem. Mais de 40 anos mendigando. Mais de 40 anos dependendo, naquela dependência de outros. Fazendo com que pessoas lucrassem com a sua paralisia. Aquele coxo se firmou sobre os seus pés. E eu quero dizer que o papel dos filhos de Deus é manifestar o poder que levanta aqueles que estão no chão. É manifestar o poder que coloca de pé aqueles que estão paralisados. Aqueles que estão tendo a sua identidade adulterada. Porque Deus quer conduzir cada um que está no chão para o seu verdadeiro propósito. O Espírito Santo vai te levantar. O Espírito Santo vai te curar agora. E eu quero dizer profeticamente para você, finalizando aqui a nossa conversa nessa hora. Levanta e anda. Finalizando a nossa conversa nessa hora, dê um salto e saia definitivamente dessa paralisia.
Desfaça esse caminho que você faz todo dia de dependência química, de dependência sexual, de dependência financeira, dependência emocional. Saia dessa dependência, saia desse passado, saia dessa zona que te mantém confortável, mas que te adoece. A vida está diante de você. A vida é nova para quem aceita ser restaurado, reconstruído pelo poder do Espírito Santo. E eu sei que esse poder que opera aqui, ele chega onde você está. Ele está operando aonde você está. Algo que muitas vezes nós não prestamos atenção ou nós não nos atentamos. A porta de Deus sempre esteve aberta para aquele coxo. A porta do templo estava aberta todos os dias para ele. Mas ele não acreditou. Por quê? Porque os seus sentimentos o fez depender do que ele fazia, deixando com que ele mendigasse. E aqui, quem sabe, seja essa a sua realidade. A porta de Deus sempre esteve aberta para você, mas você acreditou nos seus sentimentos. E você se acostumou a depender do que fazia você viver mendigando. Quem sabe um relacionamento, quem sabe uma área frágil. E você agora está sendo chamado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo manifesta o seu poder. E ele quer desfazer com toda associação, que até hoje só serviu para sustentar a sua paralisia. O Espírito Santo está entrando na sua vida, nas suas emoções, na sua casa. Ele está entrando aí. E o propósito dele nessa hora é quebrar todas as associações, quebrar com toda a dependência que até hoje só serviu para sustentar as suas fragilidades, só serviu para sustentar a sua carência, a sua paralisia e impedir que, de fato, você fosse curado e avançasse, entrando nas promessas de Deus para a sua vida. Deus te chama nessa hora. Levante-se e ande. E você pode entrar nesse lugar em Deus, na sua vida, aí onde você me ouve. Aí onde esta palavra está chegando, você pode se libertar, você pode sair dessa área frágil, você pode vencer essa limitação agora e enxergar dentro dos seus relacionamentos quais são as associações, quais são os métodos, as coisas que têm sido implantadas na sua vida que só serviram para manter as suas carências, para manter os lugares frágeis da sua vida, ainda te fazendo escravo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa vida que me escute agora receba libertação. Eu sei que o Senhor está entrando agora, Pai, dentro de toda dependência emocional, toda dependência química. Aqueles que estão presos num vício, aqueles que estão presos num relacionamento, aqueles que estão presos na sua vida financeira, aqueles que estão presos dentro de remédios, aqueles que estão presos na pornografia. Pai, no nome de Jesus, eu ministro essa palavra e ordeno agora que toda associação maligna seja quebrada, que toda dependência química, toda dependência emocional, física, seja quebrada agora. E que o Senhor, ó Pai, faça com que essa pessoa tenha poder de se levantar, de colocar de pé, de sair de um salto, como esse coxo saiu. E que nesta hora ela seja liberta, ela seja curada e ela possa acessar, Pai, aqueles ambientes no Senhor que ela nunca entrou, aquele lugar de intimidade, aquele lugar de cura, Pai, a qual ela nunca experimentou, que ela entre neste lugar agora. Que o Senhor leve o batismo com o Espírito Santo, que o Senhor leve a alegria do Senhor, que é a nossa força, que o Senhor desfaça com as obras de Satanás, com as obras de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, com toda a obra de voodoo, com toda a obra de inveja, com toda a obra que o inimigo tem levantado para amarrar essa vida. Eu declaro agora quebrado. Solta essa vida agora, Espírito Santo, e faz com que ela possa se render ao Senhor e de um salto ela seja liberta nessa hora. Eu oro, meu irmão, minha irmã, te abençoando, crendo que você está liberto para viver todos os propósitos de Deus na sua vida. E você que esteve comigo até aqui, eu quero agradecer a sua presença. Quero agradecer a sua presença aqui, me ajudando a realizar esse Quinta Feliz. E eu te espero na próxima Quinta Feliz. E eu te deixo um lembrete. Compartilhe o nosso vídeo. Passe para alguém que você sabe que precisa desta palavra.
O vídeo fica gravado no nosso canal e eu tenho certeza que você pode ajudar a muitas vidas receberem essa palavra e serem abençoados através dela. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Quinta Feliz, em nome de Jesus.